Olá, hoje nós vamos discutir estratégias para incentivar o hábito da leitura em crianças, adolescentes e jovens. Vamos conhecer experiências de sucesso, conversar com especialistas e com uma leitora pra lá de especial. Então fique ligado porque o programa está cheio de dicas. Está no ar o Educação! Meus convidados são Alexandro Rocha, o Lequinho, responsável pela Associação Futuro Legal, que estimula a leitura nas comunidades Ladeira dos Tabajaras e Morro dos Cabritos, em Copacabana. A mestre em Teoria Literária, criadora da Estação das Letras e escritora Suzana Vargas. E a estudante Gabriele Costa, que tem 13 anos, já leu mais de 500 livros e escreve contos. Muito bem-vindos ao programa, um prazer receber vocês aqui hoje. Suzana, você é criadora e diretora do Estação das Letras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da missão do Instituto. Missão do Instituto Estação das Letras a missão é trabalhar para que mais pessoas alcancem os benefícios da leitura e da escrita. Porque são duas coisas que vêm e andam casadas. Maravilha. Tá? Agora, quer dizer, é o único instituto que trata disso. Eu acho assim, uma missão muito importante. Vocês trabalham lá com professores. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Eu sei que vocês têm trabalho também, vocês dão bolsas de estudos para as pessoas poderem frequentar os cursos. Quer dizer, há toda essa preocupação em realmente desenvolver esse lado que é tão importante na vida de todo ser humano, que é ler mais e, consequentemente, escrever. Exato. Nós trabalhamos com muitas oficinas, né, de escrita e leitura, não só para novos escritores, estimulando novos escritores a desenvolver seus talentos, como oficinas de leitura para professores, né, de algum modo trabalhar no professor a leitura, porque muitas vezes o professor, por falta de tempo, ou porque não teve a oportunidade de ler mais, ou não teve livros ao alcance, ele lê pouco. Então, trabalhamos também muito com professores, muito com neoescritores, novos autores e muito com profissionais na área do mercado editorial, formando mão de obra para o mercado editorial. Perfeito. A gente estava falando aqui dos professores, do pouco tempo dos professores, e aí eu queria a opinião de vocês. Vocês acham hoje, por exemplo, e a gente sabe que tudo começa, claro, lá na infância, né? Se você ouviu muitas histórias, eu já gravo o programa já há uns 2 anos, e eu venho ouvindo vários relatos aqui. Vocês acham que numa comparação, aí principalmente para o Lequinho e para a Suzana, numa comparação com o passado, o jovem, a criança, o adolescente, eles vêm lendo mais? O que vocês acham? Lá na comunidade onde nós realizamos atividades de leitura, a gente tem que divulgar, ter estratégia para poder incentivar as crianças a frequentar a nossa biblioteca. E com isso a gente realiza atividades de leitura e assim desperta interesse neles, de conhecer os livros, de se aprofundar mais. Mas antes da gente começar a gravar, você estava falando uma coisa aqui interessante, de quando você começou esse projeto, né? Sim. Que vocês fizeram uma reunião, ouviram os jovens da comunidade. Sim. E que eles pediram uma escola. Sim, sim. Não é isso? Surpreendeu. Sim, em 2012 nós fizemos uma pesquisa de como pensa o jovem da favela. E 70% dos jovens queriam uma escola dentro da comunidade. E nisso a Associação Futuro Legal, o que ela pôde fazer foi uma biblioteca, onde eles poderiam estudar, pesquisar, ler, escrever, despertar o interesse de escrever, entendeu? E hoje a gente atende várias crianças, o número só vem aumentando cada vez mais. Que um vai passando para o outro, que vai passando por outro, vai disseminando, né? Vai viralizando, assim. Sim, sim. Gabi, tem muita gente que você conhece, muitos amigos seus que gostam de ler também, ou você é uma exceção? Eu acho que é sempre um meio termo, não tem como uma pessoa não ler nada, nem que seja por uma publicação longa em alguma rede social, alguma fanfic, como muitas pessoas da cidade leem.
Nem que Mas seja... os seus amigos, por exemplo, você é uma pessoa que tem 500 livros em casa, entre livro físico, livros em PDF, enfim. Os seus amigos, as suas amigas, as pessoas da sua escola, da sua turma, as meninas costumam, não vou nem dizer a ler como você, mas assim, a ler um livro por mês, ou enfim. Eu sempre vejo as pessoas que eu convivo assim lendo, nem que seja um livro, sempre estão lendo alguma coisa. Não dá exatamente, porque de alguma maneira dá pra despertar o interesse. Acaba sendo que eu vejo bastante, eu também recomendo bastante. Você, na verdade, tem a questão da afinidade, né, Suzana? Os afins, então ela está perto das pessoas, né, que gostam de ler. Outra coisa também é que ela é uma multiplicadora, né, Lequinha? Acaba funcionando como uma grande divulgadora também da leitura. Suzana, você acha que os jovens, adolescentes, crianças estão lendo mais hoje? Eu acho que sim, acho que estão lendo sim. Eu tenho bastante fé nisso e acho que estão lendo até porque o país mudou muito, né? A gente tem hoje... Temos livros aí à disposição nas bibliotecas, tem programas de leitura que até nesse momento estão um pouco mais restritos, mas existem bibliotecas bem equipadas, né? Com leituras, com espaços de leitura. E eu acho que sim, que as pessoas estão lendo mais. Mesmo porque lê-se muito na internet, não é, Gabriela? Demais. A gente lê muito, né? Eu leio muito, eu sou uma leitora de livro. E hoje em dia eu leio muito na internet, não tem muito por onde. Não, e quando você, quer dizer, o hábito da leitura pela internet, a internet eu acho que tem isso de legal, né? Como tudo na vida tem um lado legal e tem um lado que não é legal. E esse lado que eu acho legal é que assim, as pessoas começaram a ler mais sem se tocar de que elas estavam lendo mais, né? Eu vou ler um texto que o meu colega colocou, ou uma matéria que ele colocou, um artigo que ele colocou, e aí as pessoas se pegam lendo mais. E caramba, e tendo que escrever, né, Dani? Isso, e aí elas têm que escrever. Aí entra toda a minha história com a escrita, porque eu acho que a escrita é uma forma muito interessante de você desenvolver as habilidades de leitura. Você escreve para ler e você lê também porque escreve. O que você acha que começa primeiro, Suzana? Você que dá aula há um tempão. Bom, eu sou... porque todo mundo fala assim, que só escreve bem quem lê muito. Né? Então, o que seria o primeiro passo? Seria você ler muito para escrever. Lá no teu dia a dia, o que você percebe? O que começa primeiro? A pessoa escrevendo e aí começa a ler mais? Em geral, de tanto ler, a gente quer escrever. Eu estou falando que comigo, a minha história foi essa. Eu lia muito, mas a minha realidade é outra, um outro tempo, no século passado. Eu sou uma mulher do século passado, né, Dani? Somos, né? Mas eu lia muito, então de tanto ler eu comecei a querer escrever. Mas eu acho que hoje eu acho que o inverso também pode acontecer e acontece muito. A experiência que nós temos na Estação das Letras é essa. As pessoas chegam com seus escritos e de repente elas vão para uma oficina, elas começam a se dar conta de que para escrever melhor, elas têm que ler mais. Aí elas começam, é todo um universo que se abre quando você começa a escrever. Você começa a ter necessidade de se expressar melhor, com palavras, e você só encontra palavras novas e, né, formas novas de expressão e nas leituras. E não importa. Também. E não importa se é gibi, se é jornal, se é na internet, a leitura está no ar. Lá na biblioteca também, eu de tanto ler, eu despertei o interesse de escrever. Falei, agora está na hora de eu escrever também um livro. Você está escrevendo um livro sobre a sua vida, não é? Sim. Aí o que acontece? Eu estou escrevendo assim, por capítulos. Certo. Isso é o melhor. Isso, aí eu vou escrevendo no caderno. Aí depois, mais para frente, eu vou tentar passar pro livro. Mas é assim, né? Você pensar, você está escrevendo em caderno, tem gente que prefere mesmo, tem coisa, engraçado, eu sou assim, tem coisas que eu gosto de escrever à mão e tem coisas que não, eu já prefiro digitar. Sim. Eu fico pensando, você imagina aqueles caras na época da pena, né? Ou quando, mesmo não tinha, já tudo bem, caneta, mas não tinha computador, e aqueles livros desta grossura, Vitor Hugo... Balzac. E você fica imaginando como é que esses caras faziam, né, para estruturar o pensamento, escrever livros maravilhosos
e em volume de tantas páginas, né? E você fica imaginando, eles rasuravam. Sem dúvida, eles liam isso? muito, né? Nossa, Porque era uma demais. coisa que, né? Sem dúvida, né? Porque não tinha... Não tinha computador, não tinha internet. Recurso, né? É um recurso maravilhoso, né? Acho, inclusive, assim, essa turma que se procura pela... Você tem amigos que gostam de ler, porque você lê, você vai buscar a sua turma, né? E você vai buscar as outras formas de relacionamento. Eu digo sempre que, por exemplo, você lê, você tem que ler mais para namorar melhor. Ah, é? É ler para namorar. Eu tenho um Como lema. é que é isso? Fala. Ah, eu acho que a gente fica mais interessante quando a gente lê. Com certeza. Sob esse ponto de Né? vista, Consegue sim. achar mais assuntos. Tem. Fica mais interessante como pessoa, um assunto. E também essa coisa do desenvolvimento da linguagem, né? Porque a gente vai se desenvolvendo ao longo da história, o desenvolvimento da humanidade, ele vai paralelo com o desenvolvimento da linguagem. Exato. Fala, Lequinho. Sim, que falando em público, lidar com o público, nós também tivemos uma ideia de levar as crianças da nossa biblioteca, que frequentam a nossa biblioteca, para outra biblioteca, em outra cidade, lá na Biblioteca Mágica, em Nova Iguaçu. Eles fizeram um acampamento literário. As crianças passavam um dia, dormiam na biblioteca, faziam um acampamento e dormiam. E ali era maneiro, poesia, cara. o pessoal contando poesia, Nossa. cantando. Ó, Gabi já tá interessada, hein? Fazendo Ai, atividade. que bem, eu também me interessei Eu nesse quero ir, acampamento. eu E as quero ir. crianças perceberam assim, que elas não estão sozinhas, não tem esse interesse. Não é só elas que têm esse interesse de ler. Porque sempre se tem meio que movimentam. Tem outras como se pessoas fossem lá do outro lado da únicos. cidade também fazendo. E elas. Isso incentiva mais a elas também. Com certeza. Gabi, e aí você, de tanto ler, decidiu escrever contos. Como é que está sendo esse trabalho? Quando é que ele começou? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu comecei mais foi no ano passado. Foi um ano que eu meio que me isolei do mundo. Acabou sendo que eu fiquei no meu quarto praticamente procurando todos os cadernos que eu achei em casa e comecei a escrever. E os seus contos são sobre o quê? Eu gosto de escrever sobre coisas que todo mundo passa, principalmente nessa fase da vida que é a adolescência, que eu acho que é a pior fase. Gente, ela tem 13 anos mesmo, tá? A gente não enganou, não. Mas é que a leitura traz isso também, né? Um portal aberto que deixa a gente mais maduro, né? Muito bacana, parabéns. Segurem um pouquinho aí. Lequinho quer falar alguma coisa? Tá no finalzinho do bloco, pode falar. Complementar o que ela tá falando lá, que lá também teve uma criança, um adolescente, né? De ter essa faixa etária de 13, 14 anos, perguntou pra gente, os educadores, que queria escrever um livro. Como ele queria saber os passos de como se escrever. E a gente foi explicando para ele, a gente decidiu um dia levar ele no museu de livro, para ele conhecer melhor, e daí ele começar a escrever um livro também. É mesmo? E ele já começou ou ainda está na preparação? Ele já começou, ele tá criando a história dele. E você acha que foi o fato dele ler muito nas oficinas que despertou isso nele? Ele é muito, e eu vi muita contação de história, que a gente tem uma oficina de contação de história, E o que coleta a criatividade. fazer essa interação deles para alegrar mais eles, e eles ter esse estímulo. Viagens para outros mundos, para outros Isso. planetas, no Ou tempo, universos. viagem no tempo, né? Passado, futuro. Segura um pouquinho aí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.